Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Isabela e na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre divisores e múltiplos de um número natural. Dando uma olhada aqui no plano de aula, né? Como eu falei, divisores e múltiplos de número natural. Vamos trabalhar com divisores, múltiplos, decomposição em fatores primos nessa aula. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum fica para a próxima aula. Começando pelo conceito de divisores. Divisores vêm de divisão, certo? Vamos fazer uma divisão aqui. Qualquer divisão, por exemplo, 6 dividido por 3. Isso aqui vai dar 2 aqui na chave, o resto vai ser 0, certo? A gente chama essa divisão aqui, quando o resto é 0, de uma divisão exata. O que são os divisores, então? Divisores são aqueles números que, quando a gente divide um número, o resto dá zero. Então, por exemplo, o 3, que é o que está dividindo o número 6 aqui, ele é um divisor do número 6. Então, 3 é divisor do número 6. Vamos ver a definição certinho. Bom, um número natural não nulo, A, é divisor de outro número natural, B, quando a divisão B por A é exata. Então, como eu falei, né? Vamos desenhar essa divisão aqui que estava acontecendo. É uma divisão de B por A. Aqui deu algum número, a gente não sabe qual que é, mas a gente sabe que o resto é zero, porque ele está falando ali de uma divisão que é exata. E quando o número A é divisor de B, também podemos dizer que B é divisível por A. Vamos ver então como se aplica isso aqui. Eu separei essa conta aqui, 36 dividido por 4. Vamos ver se o 4 é um divisor do 36, né? Se o 36 é divisível por 4. Colocando aqui, 36 dividido por 4. A gente vai ter lá da tabuada, né? Que é 9. 9 vezes 4 dá 36. O resto aqui deu 0. Se o resto foi 0, é uma divisão exata. Se essa divisão aqui é exata, quer dizer que o 4 é um divisor de 36. Ou então que o 36 é divisível por 4. Vamos dar uma olhada agora nos múltiplos. Nos múltiplos, a gente tem um número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de zero quando A for divisível por B ou então B for divisor de A. Então, relaciona com os divisores, que a gente acabou de estudar. Lá nos divisores, né? Deixa eu só botar aqui. Então, o que a gente tem? Um número dividido por outro número, que o resto dá zero, né? Independente de que número está aqui, mas o resto dá zero. A gente tem uma divisão exata, então B é divisor de A. B divisor de A. Essa era a informação que a gente tinha. A outra informação que a gente acabou de ver é que quando a gente tem o mesmo A dividido por B, um número aqui na chave que o resto de zero, o que a gente vai ter é que o A é múltiplo de B. Então, é uma relação de ida e volta, vamos dizer assim. Tanto o B é divisor de A, e o A também exerce uma função sobre o B. O A é múltiplo do B. Vamos dar uma olhada naquela conta, né, que a gente já tinha feito. 36 sobre 4. Então, 36 dividido por 4. Isso aqui dava 9, certo? Aqui dava 36 e o resto 0. Então, o que a gente pode tirar? O que é múltiplo do que aqui? O 36 vai ser múltiplo de 4. E só dando uma revisadinha lá nos divisores, 4 é divisor
de 36. O próximo assunto que a gente vai ver é o assunto de números primos. E esse assunto conversa diretamente com o assunto de divisores, que a gente acabou de ver. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui na definição. Um número que possui apenas dois divisores naturais distintos, que no caso é o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Então, como é que funciona... Como é que vai funcionar o número primo? Deixa eu marcar aqui de azul. Um exemplo de número primo é o 7, tá? Agora vamos ver como que funciona aqui essa definição. A definição está dizendo que o número primo só tem dois divisores. E eles são distintos, né? Então, são dois números diferentes. Que número que a gente pode dividir o 7 para que dê uma divisão exata? Ah, pode ser o 1, certo? 7 dividido por 1 é 7. Então, resta o 0, divisão exata. Beleza. Que outro número a gente divide o 7 para que dê uma divisão exata? Ah, o próprio 7. 7 dividido por 7 dá 1. Também deu o resto 0, uma divisão exata. Então, reparem aqui, né? Um número que possui apenas dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Aqui a gente tem 1 e o próprio 7. Não tem nenhum número aqui no meio que, quando a gente divide o 7 por ele, vai dar uma divisão exata, tá? Nenhum do outro número natural vai funcionar aqui. Por isso que o 7 é um número primo. Ah, tem número primo e aqueles que têm mais divisores, como é que a gente chama? A gente vai chamar de números compostos. Aqueles números que possuem mais de dois divisores distintos, tá? Números compostos. Deixa eu marcar aqui de verde. E um exemplo de número composto é o número 6, por exemplo. O número 6 pode ser dividido por 1, certo? 6 dividido por 1 dá o próprio 6. O 6 também pode ser dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 6 pode ser dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E o 6 pode ser dividido por ele mesmo. 6 dividido por 6 dá 1. Repare, então, ele tem 4 divisores, bem mais que 2. Então, o 6 é um número composto. Vamos dar uma olhada agora em algumas características dos números primos. Primeiro, o número 1 não é primo nem composto. Por quê? Número primo é aquele que tem dois divisores, certo? Deixa eu colocar aqui, primo, ó, dois divisores, vou colocar aqui 2D. E o composto é aquele que tem mais de dois divisores. Quanto que tem o número 1? Que número a gente divide 1 para que dê o próprio 1? 1, certo? A gente só consegue dividir o 1 por ele mesmo. Então, ele só tem um divisor. Por isso que ele não é nem primo, nem composto. A próxima informação que a gente tem são alguns exemplos, na verdade, de números primos. A gente tem número 2, número 3, 5, 7, 11, 13. Esses são alguns exemplos de números primos. Tem vários, a gente nem conhece todos os primos, eles são muitos. Outra informação aqui são alguns exemplos de números compostos. 4, 6, 8, 9, 10, todos eles têm mais de dois divisores. E a última informação é essa aqui. O único número primo par é o 2, né? Reparem, ó, ele está aqui. Já que todos os demais números pares são divisíveis por 2. Então, ó, reparem, 4 é um número par, só que o 4 é divisível por 2, então ele não pode ser primo. O 6 também é um número par, o 8, o 10, todos os números pares, tirando o 2, são números compostos. O próximo assunto que a gente vai ver vai ser decomposição em fatores primos. Os fatores primos já estão lá, né, na sua forma mais bonitinha. O que a gente vai fazer é pegar os números compostos e escrever eles de forma a utilizar só números primos. Como que a gente vai fazer isso? Bom, números compostos podem ser expressos como multiplicação de dois ou mais fatores primos. E eu trouxe aqui o número 12, por exemplo. O número 12, ele é um número composto. Só que a gente pode escrever ele decompondo ele
pelos seus fatores primos. Ah, um fator primo que está multiplicando aqui dentro, né, no 12, é o próprio 2, certo? 12 é a mesma coisa que escrever 2 vezes 6. 2 é primo. O 6 é composto. Vamos fatorar ele também. Ele pode ser escrito como 2 vezes 3, certo? 2 é primo, 3 é primo também. Então, a partir do 12, um número composto, a gente expressou ele como uma multiplicação de fatores primos. Isso que é a decomposição de fatores primos, tá? E essa aqui, então, é escrita da forma fatorada completa, 2 vezes 2 vezes 3. Vocês podem ter reparado que na decomposição do número 12 foi fácil, certo? Chegar naquela forma fatorada completa é fácil em números menores, tá? Quando a gente está trabalhando com um número composto um pouco maior, fica mais complicado, não é tão direto daquela maneira. Por isso que agora eu vou passar para vocês um passo a passo de como fazer essa decomposição. O primeiro passo é tomar um número composto que se quer decompor. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o número 72, tá? E para fazer essa decomposição, eu vou passar um traço aqui do lado do número. O próximo passo é dividir o número por um número primo que seja seu divisor. Ah, o 72 é um número par, certo? A gente pode dividir ele pelo 2, que é um número primo. O 2 eu vou colocar desse lado aqui da barra, e daí a divisão, 72 por 2, dá 36. O 36 vem aqui para baixo do 72. Então, vai ficar essa formação, tá? 72 a gente divide por 2 e o resultado vem para cá. O próximo passo diz o seguinte: dividir o quociente, ou seja, esse 36, por um número primo que seja seu divisor, enquanto esse quociente for diferente de 1. Então, eu vou fazendo divisões, aqui eu coloco outro número, vai dividir, coloco outro número, vai dividir, e eu vou fazendo isso até que a gente chegue no número 1, aqui embaixo, tá? Então, vamos fazendo isso. 36. 36 também é um número par, conseguimos dividir ele por 2. Coloco um 2 aqui também. 36 dividido por 2 dá 18. Então, 18 vem aqui para baixo do 36. Ainda não é 1, vamos continuar dividindo. 18 também é par, também podemos dividir por 2. E aqui agora, 18 dividido por 2 fica 9. 9 não é mais par, não podemos mais dividir ele por 2. Que outro número primo a gente pode dividir? Ah, depois do 2, o próximo número primo é 3. E dá para a gente dividir 9 por 3, certo? Então, dividindo 9 por 3, a gente chega em quê? A gente chega em 3. Ainda não é 1, temos que dividir mais uma vez. 3 é um número primo, né? A gente pode dividir o 3 por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, chegamos no número 1. Beleza, o que será que a gente faz agora? Próximo passo, escrever a multiplicação de todos os divisores usados no processo. Então, a gente vai pegar todos esses divisores aqui e a gente vai escrever como uma multiplicação, tá? E daí a gente chega no seguinte: o 72, ele vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, certo? Aqui a gente dividiu 3 vezes pelo número 2 e 2 vezes pelo número 3. Então, aqui a gente coloca 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Essa aqui é a forma fatorada completa do número 72. Vamos fazer a decomposição de outro número agora, pegar um número um pouco maior. Primeiro, né, o primeiro passo, tomar um número composto que se quer decompor. Vamos pegar, por exemplo, um número 840. Para decompor ele, né, a gente já viu, tem que colocar uma barrinha aqui. Próximo passo é dividir o número por um número primo que seja seu divisor. Como 840 é par, a gente pode dividir ele pelo número primo 2. 840 dividido por 2 dá 420.
Essa divisão aqui eu tô fazendo direto, tá? Mas se vocês têm dúvida na hora de resolver isso aqui, no caderno, por exemplo, vocês colocam isso aqui de um lado e resolvam as divisões do outro lado no cantinho, tá? E aqui vocês só colocam os resultados. Beleza, conseguimos encontrar o resultado, próximo passo. Dividir o quociente por um número primo que seja seu divisor, enquanto esse quociente for diferente de 1. Então, a gente agora faz aquela série de divisões até que o quociente chegue em 1. Tá, 420 também é par, podemos dividir ele por 2. Então, aqui a gente coloca 2. E agora, 420 dividido por 2, 210. Então, o 210 fica aqui embaixo. Ainda temos um número par, então a gente continua dividindo ele por 2. 210 dividido por 2 dá 105. Beleza? Não é mais par. O que a gente pode fazer agora? Bom, o 105, ele não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3, tá? Então, aqui a gente coloca o 3, que também é um número primo, então a gente pode usar. E agora faz essa divisão. 105 dividido por 3 dá 35. Então, a gente coloca aqui embaixo 35. Beleza. Não dá para dividir o 35 por 3. Vamos tentar achar outro número que a gente consiga usar. Um outro número primo que dá para usar aqui é o 5, certo? É o próximo número primo até. Tem o 2, depois tem o 3, o próximo número primo é o próprio 5. Dá pra gente dividir 35 por 5. 35 dividido por 5 dá 7. Ainda não chegamos no 1, né? Temos que continuar essa divisão. Que número primo a gente pode dividir o 7? O 7 é um número primo. A gente só consegue dividir ele por 1 e por ele mesmo. Vamos dividir ele, então, por ele mesmo. 7 dividido por 7. Chegamos em 1. Então, chegamos nesse quociente. Qual que seria o próximo passo? Escrever a multiplicação com todos os divisores usados no processo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 840 é igual à multiplicação de todos esses divisores aqui que a gente usou, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Prontinho. Essa aqui é a forma fatorada completa do número 840. A aula de hoje vai ficando por aqui. Vocês têm uma lista de exercícios e a gente vai resolver esses exercícios no próximo vídeo. Tchau, tchau!